Lendo Srila Prabhupada Lilamrita, sexto volume, primeiro capítulo, por favor, distribuam livros. 20 de junho de 1975. Ao chegar a Los Angeles, Srila Prabhupada recebeu uma recepção calorosa. Ele estava acompanhado de importantes sannyasis e secretários do GBC, incluindo Kirtanananda Swami, Vishnujana Swami, Brahmananda Swami, Tamal Krishna Goswami e outros. Mais tarde, sentado à sua sala, uma de suas favoritas em toda a ISKCON, ele disse poucas palavras sobre o acúmulo de livros não impressos. Ele parecia levemente perturbado, mas disse pouco. Contudo, ele estava muito satisfeito de ver o templo e as deidades de Rukmini e Dwarkadhish. Em sua curta palestra proferida na ocasião de sua chegada, ele explicara porque estava tão urgentemente instigando os seus discípulos a produzir seus livros. Não tem nenhuma qualificação pessoal, dissera ele, sentado na felpuda Vyasasana estofada. Mais do que faço é tentar satisfazer meu Guru e nada mais. Meu Guru Maharaj pediu-me: se você conseguir algum dinheiro, imprima livros. Então deu-se no Radha Kunda um encontro privado, do qual também participaram alguns de meus importantes irmãos espirituais. Assim, Guru Maharaj falava-me que, desde que conseguimos esse templo de mármore de Bag Bazar, tem havido tanta dissensão. E todos ficam pensando, quem ocupará este ou aquele aposento? Portanto, desejo vender esse templo e o mármore e imprimir alguns livros. Sim, dessa maneira aprendi isso de sua boca, que ele gosta muito de livros. E ele falou-me pessoalmente, se você conseguir algum dinheiro, imprima livros. Portanto, estou enfatizando esse ponto. Onde está o livro? Onde está o livro? Assim, por favor, ajude-me. Esse é meu pedido. Imprimam tantos livros quanto possível, em tantas línguas quanto possível, e distribuam por todo o mundo. Então o movimento da consciência de Krishna automaticamente crescerá. Na manhã seguinte, enquanto caminhava na praia de Venice, Srila Prabhupada deu um ultimato extraordinário. Rodeado de devotos, ele caminhava, remexendo suavemente a areia com sua bengala. Estes 17 volumes não publicados, começou ele, são um grande problema para o nosso movimento. Sim, Prabhupada, respondeu Ramesh, atento e preocupado. Em sinal de simpatia, os outros devotos também assentiram. Algo deve ser feito. Sim, eles devem ser publicados imediatamente, continuou Prabhupada. Sim, Prabhupada, respondeu Ramesh obedientemente. Penso que podem se imprimi-los em 2 meses, disse Srila Prabhupada conclusivamente. Ramesh ficou em dúvida, não sabendo se ouvir aquilo mesmo. A editora acabara de ser inaugurada, os artistas nem sequer tinham luzes nas suas salas. 2 meses era algo ilógico, impossível. Agora é o momento de contar a Srila Prabhupada sobre o plano para o aumento da produção. Da mesma ficou mais perto dele. Srila Prabhupada, começou ele. Temos nos reunido para conversar sobre esse assunto, e agora que a editora finalmente está estabelecida aqui, acho que podemos quadruplicar a produção. Achamos que agora, ao invés de produzirmos um livro a cada 4 meses, passaremos a produzir um de seus livros por mês. Agora tanto Rameshvara quanto Radha Vallabha caminhavam juntos e estavam ao mesmo lado de Srila Prabhupada. A pausa que Tamal Krishna e Brahmananda Swami caminhavam do outro lado. Um livro a cada mês, disse Srila Prabhupada, como que pensando alto e ponderando o argumento. Isso vai levar mais de 1 ano, não é rápido o suficiente. Os outros devotos olharam para Rameshvara e Radha Vallabha,
que entreolharam-se. Vocês têm que fazer todos esses livros em 2 meses, disse Srila Prabhupada novamente. Desta feita, eles ouviram com muita nitidez e os 2 dirigentes aturdidos não conseguiam acreditar. Srila Prabhupada disse da mesma, acho que isso é impossível, talvez possamos ir mais rápido. Subitamente, Srila Prabhupada parou de caminhar, fincando sua bengala firmemente na areia. Ele voltou-se para Rameshvara e disse, sem ira, mas com muita gravidade. Impossível é uma palavra encontrada no dicionário dos tolos. De repente, Rameshvara percebeu que sua vida espiritual estava em pauta. Dizer impossível agora significaria que ele não tinha fé no representante de Cristo. Não tinha fé no poder de Deus. Ele devia desprezar suas estimativas e raciocínios materiais. Enquanto Rameshvara e Radha parados, ficaram sem fala. Srila Prabhupada voltou a caminhar, acompanhado pelos outros. Os 2 devotos apertaram o passo para alcançar o grupo, mas agora todos olhavam para eles como se estivessem dizendo, vamos, parem de duvidar, vocês têm que cumprir essa ordem. Ela mesma perguntou a Srila Prabhupada se podia discutir isso com outros devotos na editora e então comunicar-lhe a decisão. Ah, sim, replicou Prabhupada, tudo que for necessário. Ramesh e Radhabala retrocederam, enquanto Srila Prabhupada e os outros continuaram a caminhar pela praia. Srila Prabhupada voltou para o templo e passeou pelas novas facilidades da editora, um prédio de arte gráfica e um prédio de editoração. Enquanto caminhava pelo lado de fora, pelo terraço do 2º andar, percebeu que embaixo havia uma faixa de 60 centímetros, simplesmente com terra, e que corria entre os 2 prédios. Ele pareceu aborrecido e disse que deveria plantar grama ali. Na sala de layout estava colocada sobre a mesa de luz um diapositivo, no qual o bebê Krishna carregava os sapatos de Nanda Maharaj. E ao vê-la, Srila Prabhupada pôs-se a rir. Ele aprovou o novo equipamento de composição, que trabalhava mais rápido do que o equipamento anterior. E quando os devotos mostraram o equipamento funcionando, ele comentou que na Índia sonhara ter uma editora como esta. No escritório de Radha Vallabha, Prabhupada sentou-se na cadeira do gerente de produção e olhou para o grande quadro de organograma que expunha todos os passos da produção de um livro. Ele riu e disse, para alguém como eu, isso torna as coisas ainda mais complicadas. Srila Prabhupada entrou em cada sala dos 2 prédios e viu todos os equipamentos. Ele concluiu que essa tecnologia moderna vinha calhar, contanto que eles pudessem utilizá-la para produzir 17 livros no prazo de 2 meses. Caso contrário, esse equipamento era como uma tecnologia dos cientistas materiais que tentavam ir à Lua. Inútil. Por todo o programa matinal do templo, Rameshvara e Radha Vallabha tentavam encontrar-se e cantar sua japa e ouvir a aula de Prabhupada, mas tudo aquilo em que conseguiam pensar era cuidar em que se produzissem 17 livros em 2 meses. E por ocasião de seu encontro com os trabalhadores da gráfica, ficaram convencidos de que poderia fazer isto. Era como se algum poder místico tivesse descido. De alguma forma poder-se-iam editar os livros no prazo estipulado. Então eles apresentaram o plano e convenceram os outros trabalhadores. Pode-se fazer isso, disse Rameshvara mais tarde numa conversa com Srila Prabhupada. Replicou Srila Prabhupada. Mas havia algumas condições, disse Rameshvara, para que a edição do Bengali transcorresse sem empecilhos.
os editores deveriam consultar Srila Prabhupada regularmente. Prabhupada concordou de imediato, acrescentando que estava disposto a ficar em Los Angeles todo o tempo necessário para assegurar que eles satisfizessem o prazo de 2 meses. Outra condição que Rameshwar impôs foi que os artistas trabalhariam tão rápido quanto humanamente possível, mas que com isso talvez as pinturas não fossem ficar da melhor qualidade. Um tio cego é melhor do que nenhum tio, disse Srila Prabhupada. Quando Rameshwar mencionou que os artistas teriam muitas perguntas técnicas, Prabhupada concordou em reservar um tempo para respondê-la. Ele também concordou que para completar as gravuras podia-se utilizar as fotografias dos lugares sagrados indianos relacionadas com a lila do Sr. Chaitanya. Após seu encontro com Srila Prabhupada, Rameshwar e Radha Vallabha sentiram que tinham chance. Correndo pelas escadas abaixo, eles deixaram os aposentos de Srila Prabhupada. A maratona tinha começado. Começando agora o capítulo 2, Pregando para os Estados Unidos, parte 1. Embora tivesse dito que permaneceria em Los Angeles, Srila Prabhupada logo decidiu seguir seu itinerário original. Sentindo-se impelido a cuidar do bem-estar de seus discípulos ao redor do país, ele partiu para uma viagem que abrangeria 13 centros da ISKCON nos Estados Unidos e Canadá. Cerca de meia dúzia de seus discípulos sannyasis viajaram com ele. Denver, 27 de junho de 1975. Srila Prabhupada teve uma agradável surpresa ao ver a igreja de tijolos transformados num templo de Krishna. O salão do templo era espaçoso e o sol vespertino brilhava no aposento. Ele contemplou as pequenas formas douradas de Radha e Krishna situadas no altar. E então caminhou para o fundo da sala, onde se sentou na Vyasasana, permitindo que os devotos banhassem-lhe os pés. Como não tiveram muito contato com seu mestre espiritual, esses devotos eram desajeitados ao realizar as formalidades padronizadas, mas eram entusiasmados e felizes. Sentado no chão perante Srila Prabhupada, Dasharata pôs-se a cantar O Re Vaishnava Thakura, acompanhando a si próprio no harmônio. Srila Prabhupada gostou de seu canto e, terminada a canção, perguntou: "Você sabe o significado?" Dasharata respondeu: "Ó venerável Vaishnava, ó oceano de misericórdia, por favor, tenha misericórdia de teu servo." Outro devoto acrescentou: "Oro para poder situar-me na sombra de teus pés de lótus." Sim, reconheceu Prabhupada, e pôs-se a falar sobre o autor da canção, Narottama Das Thakura. Então citou outra canção de Narottama Das, Sadhya Vaishnava Seva Nishtara Payeshikeba. Ele disse que esse movimento da consciência de Krishna é para dar-nos Nishtara. Nishtara significa liberar-se das garras de Maya. Ao ouvirmos canções de Vaishnava, isso chama-se liberação. Embora tivesse havido ocasiões anteriores em que ouviram sobre Narottama Das Thakura e sobre a liberação, os devotos ouviam agora com atenção especial. Ali estava o Vaishnava Thakura em pessoa, que viera ensinar-lhes a controlar suas paixões e injetar neles a força com a qual pudessem levar a efeito o movimento de Sankirtana. Também abençoá-los, como Narottama Das Thakura descreveu, com uma gota de fé com a qual se alcança o grande tesouro do santo nome. Assim, estou muito alegre de ver esse templo de Srila Prabhupada para um grupo de aproximadamente 40 devotos. Vocês adquiriram-no? Isso é bom. Um ambiente muito acolhedor. Os devotos daqui são muito bons. Nosso processo é muito simples. Dedicamos nossa vida a serviço dos Vaishnavas e, segundo sua orientação, ocupamos-nos em Shravana Kirtana,
ouvir e cantar acerca de Vishnu. E refreamos-nos de cometer atividades pecaminosas. Então a vida torna-se bem-sucedida. Não necessitamos ser muito cultos ou muito ricos ou nascer em famílias muito elevadas. Para levar Srila Prabhupada até o parque, um amigo do templo de Denver emprestara seu Lincoln Continental, que anteriormente fora limousine presidencial de Richard Nixon. Brahmananda Swami mostrou a Prabhupada as características luxuosas do carro, incluindo janelas de vidro à prova de bala. Então esperam-se balas também? Riu Prabhupada. Brahmananda observou que os líderes do mundo viviam ansiosos. Prabhupada concordou. No mundo material havia perigo a cada passo. Ele pôs-se a falar sobre a política indiana. Indira Gandhi e Jayaprakash Narayana discordavam amargamente entre si. Ambos estão numa posição aflitiva, disse ele. Estou pensando em escrever-lhes algumas palavras baseadas em nosso Bhagavad Gita. Você acha isso aconselhável? Quando Srila Prabhupada mencionou que Indira Gandhi ocasionalmente ia ver seu guru Ananda Mai, Brahmananda observou que o guru dela comentara favoravelmente sobre o canto de Hare Krishna. Então o que vocês acham? Prabhupada perguntou a seus sannyasis Tamal-Krishna, Bhavananda e Swatsvarupa. Será que devo escrever? Essa noite fiz um esboço de uma carta. Então venham e vejam. Por que não deveriam dar-nos uma oportunidade? Desejamos o bem de todos, e Hare Krishna é o único remédio para todos os males. Para dukkha dukhi. As pessoas estão sofrendo. Os devotos concordaram que as cartas seriam uma boa ideia, embora duvidassem de que os políticos aceitariam o conselho ou de que chegariam sequer a ler as cartas. Então Prabhupada perguntou sobre a reação pública à consciência de Krishna em Denver. Eles conseguem boa frequência aos domingos, respondeu Satsvarupa. Muitas pessoas vêm. Há muita esperança, afirmou Prabhupada. Boa distribuição de livros aqui também. Prabhupada assentiu. Isso é o mais exitoso. Onde quer que a distribuição de livros tenha bom andamento, isso é exitoso. Porque estão mergulhados na ignorância crassa, as pessoas aceitam que essa vida temporária é tudo. Que condição horrível! Por isso nós estamos tentando explicar o que é a verdadeira vida. Eles chegaram ao parque, que estava repleto de velhos e altos pinheiros, bordos e carvalhos. Saindo do carro, Prabhupada ficou postrado frente a um lago. Ele podia ver lá longe a silhueta de Denver e as montanhas rochosas. Ele ouvia os patos e gansos grasnindo no lago. Um segundo grupo de devotos chegou em outro carro e Prabhupada e seus discípulos eram-se andar num caminho pavimentado que margeia o lago. Esse parque é muito belo, observou Prabhupada. Não fica afastado. Eles logo aproximaram-se de um grande prédio moderno, o Museu de História Natural. Isso significa a teoria de Darwin, nada mais, disse Prabhupada. Toda a civilização deles baseia-se nessa teoria de Darwin. A história remonta a que época? Por acaso vocês conhecem qual é a história do Sol? Quando ele foi criado, como ele apareceu? Será que Darwin pode dar-nos a história do Sol, ou da Lua, ou do céu? Onde está a história? A história existe, mas onde está a sua história? Vocês simplesmente imaginam. Havia uma bola, e ela manifestou-se como o Sol, a Lua. Eu sou também isto.
que realmente vocês sabem como essa manifestação cósmica passou a existir. O sol surgiu com seus raios dourados e reluzentes e bem depressa aqueceu o ar. Os devotos informaram a Prabhupada sobre que Denver, a cidade de altura quilométrica, era boa para a saúde, disseram eles. Prabhupada disse que o clima era como em Punjab, no interior da Índia. Também ficou informado de que Colorado era conhecida como a terra da vaca, porque sua principal indústria era o abate de reses. Caminhando, Prabhupada passou por um zoológico e desceu uma colina, passou por um canhão da Guerra Civil, viu muitos leitos de flores coloridas, extensos gramados e em toda parte os altos pinheiros. Embora o ar parecesse frio em julho, o brilho do sol nascente era incomum e o cenário natural do parque destacava-se bem. Srila Prabhupada também parecia estar banhado em luz dourada enquanto caminhava impetuosamente, envolto em seu chadra cinza, conversando vez por outra com seus discípulos. Prabhupada mencionou o nome de Gopal Agarwal, um cidadão em cuja casa recebeu a primeira acolhida após chegar aos Estados Unidos em 1965. Disse que o pai de Gopal era um riquíssimo homem que vivia em Mathura e Gopal viera para os Estados Unidos para ser um engenheiro eletrônico. Se tivesse permanecido na Índia, estaria numa situação bem melhor, disse Prabhupada. Sally, a esposa de Gopal, costumava dizer: meu marido é o filho que foi perdido por seus pais. Prabhupada disse: dia e noite as pessoas trabalham tão arduamente durante os poucos anos em que permanecem nesses corpos, mesmo podendo voltar ao Supremo sem que elas precisem trabalhar tanto. Trabalham tão arduamente só para conseguir um bom carro, uma boa esposa e alguns filhos. E com o mesmo trabalho, caso alguém se dedique à consciência de Cristo, então ele volta ao lar, volta ao Supremo. E que há de errado nisso? Afinal, há muitos devotos conscientes de Krishna. Por que estariam eles errados e os karmas estariam certos? Vocês são infelizes? O que vocês acham? Todos os seus esforços acabar-se-ão após a morte. Eles transformar-se-ão gatos e cães ou árvores. O devoto pergunta: Srila Prabhupada, às vezes mesmo que expliquemos isso e as pessoas demonstram ter entendido, no entanto elas não tomam nenhuma medida. Prabhupada: então você tem que cutucá-las constantemente. Assim como quando um homem está dormindo, tem que chamá-lo insistentemente. Seu João, acorde, seu patife. Por que você está dormindo? Você obteve essa oportunidade da forma de vida humana. Agora levanta-se. Aceite a consciência de Cristo e resolva todos os seus problemas. Devoto: algumas pessoas dizem que desejamos fazer isso, tudo bem. Mas não podemos ficar pregando para elas, nem ficar insistindo com elas. Todos têm seu próprio caminho. Srila Prabhupada: mas você é um ser humano, seu patife. Você está dormindo. E só estamos tentando despertá-lo. Suponha que uma criança estivesse saindo para um lado onde há perigo. Somos seres humanos, logo dizemos: não vai para a direita. Tentaremos salvá-la. Essa é a nossa ocupação, fazer o bem para os outros. Esta é a missão de Chaitanya Mahaprabhu e não: este homem está indo para o inferno, então deixe-o ir para o inferno. Mas pelo menos eu sou feliz. Isso não é humano. Devoto: Srila Prabhupada, bastantes vezes eles pensam que só estamos escapando da vida material.
Dizem que não temos emprego e que deveríamos trabalhar para viver. Prabhupada dirigindo-se a um desafiador imaginário. Seu Patife, você não tem dinheiro, então vá trabalhar. Mas nós somos pessoas ricas, somos filhos de Krishna. Então por que eu deveria ficar trabalhando com você, seu asno? Um asno trabalhará desnecessariamente. Nós não somos asnos. Prabhupada disse que Bhagavad Gita estabelece o Senhor Krishna como proprietário de tudo. Portanto, não se deve ficar querendo que os servos de Krishna trabalhem arduamente como asnos. Os asnos trabalham arduamente, não seres humanos. Esta também foi a instrução que Rishabhadeva deu no Srimad Bhagavatam. Rishabhadeva falou para seus filhos que a vida humana não se presta a que se trabalhe arduamente só para que a pessoa consiga comida e gozo sensual. Esta ocupação é para porcos. Diga-lhes que eles estão trabalhando como porcos e que nós estamos vivendo como seres humanos. Essa é a diferença. Se alguém não trabalha tão árduo como um porco, isso significa que ele está querendo fugir da realidade. Srila Prabhupada continuou a desenvolver esse tema vigorosamente. Ele apresentava com muita seriedade e ainda assim de maneira agradável, mostrando a fortuna daquele que se torna ser servo da Suprema Personalidade de Deus. Os devotos não puderam deixar de sorrir e gargalhar enquanto se apresentavam para acompanhar seus passos e sua lógica consciente de Krishna. Prabhupada. Fui um estudante de economia, lá aprendemos a teoria de Marshall. Ele diz que a natureza humana é tal que, a menos que uma pessoa tenha obrigação, ela não trabalhará. Este é o início da economia. Um trabalho. Temos o suficiente para comer, por que iríamos trabalhar? Qual é a resposta? Isso não é fuga alguma, mas sim é chegar à luz. Não trabalhar e ainda assim conseguir suprir nossas necessidades é conforto. Mas trabalhar arduamente só para conseguir as necessidades básicas da vida, isso é para porcos e cães. Devotos. Eles não têm fé nem confiança de que isso possa ser feito. Vejam-nos, seus patifes. Olhem, abre os olhos. Vejam que não temos negócio, não temos estoque de elementos. Ainda assim não estamos preocupados. Não sabemos o que comeremos à noite, mas ainda assim não estamos preocupados. Vim ao seu país trazer nenhuma reserva de alimento. Prabhupada argumentou que as necessidades econômicas humanas poderiam facilmente ser satisfeitas somente na manutenção de vacas e do cultivo da terra. Disse que os homens fizeram um desnecessário esquema complexo só para manter o corpo, esquecendo-se, portanto, do propósito da vida humana. Quando o devoto contestou que nem todos tinham a oportunidade de obter terras, Prabhupada disse que isso devia simplesmente a uma má administração. Havia bastante terra nos Estados Unidos. Devoto. Srila Prabhupada, eles nos acusam de parasitas. Prabhupada. Não, parasita é aquele que pega a propriedade alheia e tenta disputar nela. Nós não estamos disputando da propriedade alheia, estamos disputando da propriedade de nosso pai. Ishavasyam idam sarvam. Krishna é o proprietário. Por que você diz que parasitas? Somos bons filhos de Krishna. E Krishna diz, não trabalhem, dar-lhe-ei tudo.
Na realidade, Krishna diria o seguinte: por que você trabalha tanto? Simplesmente renda-se a mim e dar-lhe-ei proteção. Tudo que você quiser. Logo estamos dando tudo. Por que dizem então que somos parasitas? Os devotos estavam bem cientes de que Srila Prabhupada trabalhava, viajando constantemente, dirigindo sua sociedade mundial consciente de Krishna, levantando-se no meio da noite para traduzir o Srimad Bhagavatam, e seus discípulos também trabalhavam arduamente. Mas não trabalhavam com animais, nem como pessoas parecidas com animais que lutavam por coisas que o templo destruiria. Tampouco trabalhavam em empreendimentos horríveis que minavam a melhor parte da natureza humana. Não trabalhavam como asnos para depois alegar que durante o dia não lhes sobrava tempo para cantar o santo nome de Deus. Prabhupada continua falando. Vejam que belo é esse parque, mas ninguém vem aqui. Nós, pessoas conscientes de Krishna, estamos nos aproveitando. Assim, quem está fugindo, nós ou eles? Vejam só como eles são tolos, trabalham tão arduamente, mas não estão aproveitando. Mas nós estamos. Quando Srila Prabhupada não tinha uma ocupação específica em Denver, alguns de seus discípulos às vezes reuniam-se em seu quarto. Ocasionalmente ele provocava alguns deles a simular um debate com ele. Srila Prabhupada, tudo deve vir de algo. Ninguém há de negar isso. Então fazemos nosso desafio. Você sabe o que é essa verdade absoluta? Brahmananda. Sabemos que existe uma verdade absoluta, mas no presente momento não podemos dizer exatamente o que ela é. Prabhupada imediatamente argumentou que se alguém admite não conhecer a verdade absoluta, então ele não tem bases para rejeitar que os Vedas têm a dizer acerca do absoluto. Tal pessoa não pode negar que Krishna é a verdade absoluta. Se você não conhece a filosofia, então deve concordar em ouvi-la de uma autoridade que a conhece, disse Srila Prabhupada. Satsvarupa, sim, esse argumento é lógico e devemos pelo menos ouvir o que o senhor tem a dizer. No entanto, como temos ouvido tantas versões acerca da verdade, que motivo teríamos de aceitar a sua versão? Prabhupada. Isso é o mesmo que dizer, já deparei com tantas moedas falsificadas, por que iria eu pensar em que existissem moedas reais? Existem moedas falsificadas e também, na certa, existem moedas autênticas. Se somos incapazes de distinguir entre moedas verdadeiras e moedas falsificadas, o azar é nosso. Outro sannyasi desafiou que a interpretação consciente de Krishna era dogmática, pois havia muitas verdades, muitos deuses. A Srila Prabhupada replicou que a verdade absoluta é uma, pois Deus é um. Deus não tem competidores. Se uma pessoa não aceita Krishna como Deus, então que ela apresente alguém que preencha com muito mais plenitude os requisitos que possam definir esse alguém como um Deus superior a Krishna. Mas se ela não sabe quem é Deus, então tal pessoa não pode negar Krishna. Caso você fale dessa maneira, continuou Prabhupada, então você está sendo dogmático. Você não sabe o que é Deus e, não obstante, diz dogmaticamente que Krishna não é Deus. Prabhupada comparou aqueles que negam a supremacia de Krishna a corujas que não abrem os seus olhos para ver a luz do sol. Tais pessoas exigem ver Deus, mas quando Deus se lhes apresenta pessoalmente, ou quando ele envia seu representante puro,
Elas não veem. Noutra caminhada matinal em Denver, Tamal Krishna Goswami contou a Prabhupada que alguns devotos estavam lendo livros que continham dietas que visavam a manutenção da saúde, estando evitando a praçada oferecida à deidade no templo. Imediatamente Srila Prabhupada replicou que isso não era bom. Prabhupada reconheceu que jejuar era bom para a saúde, mas os devotos não deviam tornar-se fracos. Eles deviam tomar praçada e fazer seu trabalho. Quando um dos devotos informou a Prabhupada que ficava sonolento após exagerar no consumo de grãos e que por isso preferia frutas, Prabhupada disse que estava tudo bem, frutas podem ser oferecidas às deidades. Quando Yadubara disse que em Los Angeles, devotos que constituíram família frequentemente cozinhavam em suas próprias casas ao invés de aceitar a praçada da deidade, Bhavananda Goswami falou sobre a grandiosidade do festival de Mayapur, no qual centenas de devotos sentavam-se para tomar praçada juntos. Prabhupada, sim, qual é a dificuldade? Chapati, arroz, esses são alimentos singelos. Qual é a dificuldade? Hare Krishna. Um grande número de devotos fica citando suas palavras. Eles dizem que não há necessidade de se comer grãos e que o Senhor falou que grãos eram para os animais. Prabhupada, mas eu estou comendo grãos. Hare Krishna. Eu lhes digo isso. Prabhupada, eles dizem, Prabhupada diz. Então você acredita nisso. Prabhupada disse que os devotos não deviam ouvir conselho a respeito de saúde, caso isso redundasse em sua recusa a honrar a praçada do Senhor. Portanto, aconteça o que acontecer, sigam tomando praçada. Tamal Krishna. Vamos morrer comendo praçada. Prabhupada, sim, risos. Assim é o devoto, mas devemos preparar alimentos de primeiríssima classe. Então, quem vai ter coragem de se queixar se o alimento for de primeira classe? Ao voltar da caminhada, Srila Prabhupada continuou a discutir o tópico na aula do Srimad Bhagavatam. Disseram-me que alguns de nós não estão tomando praçada, especialmente os grihastas. Não, isso não é bom. Vocês devem tomar praçada. Prabhupada descreveu como o Bhakti Yoga começa com o controle da língua, cantando e comendo Krishna praçada. Por isso, em nossa sociedade, todos os devotos tomam praçada juntos. Prosseguiu ele. Isso é bom. Por que não deveríamos gostar de tomar praçada no templo? Qual é o problema? Não, isso não é bom. Todos devem tomar praçada. Isso chama-se praçada na seva. Não disputar da praçada. Praçada significa prestar serviço. Praçada está em pé em igualdade com Krishna. E deve-se prestar-lhe o mesmo respeito que se presta a Krishna. Portanto, deve-se ter fé de que ela não é algo material. Aqueles que são apegados tanto ao movimento da consciência de Krishna quanto ao serviço, devem tomar praçada. Praçada de primeira classe. Todos gostam do sabor da praçada. 2 de julho de 1975. Enquanto estava no avião que cobria o percurso de Denver a Chicago, Prabhupada leu atentamente na revista Time um ensaio sobre o crime. (2 de julho de 1975). Enquanto estava no avião que cobria o percurso de Denver a Chicago, Prabhupada leu atentamente na revista Time um ensaio sobre o crime. Uma reportagem mencionada na capa e cujo título era Crime, Por que e Que Fazer?
Na aterrissagem no aeroporto de O'Hare, ele foi recebido por centenas de devotos entusiásticos e pela imprensa. Adiantando-se, Sri Govinda, o presidente do Templo de Chicago, disse: Sua Divina Graça, esta é a senhora Jones, da televisão NBC. Como vai, senhor? Sorriu a senhora Jones, e vários outros repórteres seguraram os microfones perante Prabhupada. Gostaria de saber qual o motivo especial que o traz aqui, porque o senhor está visitando Chicago. Acabo de ler um artigo na revista Time, replicou Srila Prabhupada. Ele ergueu sua mão direita num gesto que tinha ar de instrução e apoiou-se na bengala que segurava em sua mão esquerda. Eram 4 ou 5 páginas, prosseguiu ele. Crime, por quê e como resolvê-lo. Se você leva a vida a sério, então pode aceitar nosso método e sugestões. Então, por que pode-se parar o crime? O senhor tem um método para parar o crime? Oh, sim, tenho. O senhor pode explicar um pouco mais como fazer isso? Srila Prabhupada assentiu. Temos uma boa sugestão. O aspecto social, político, educacional, cultural tem que mudar tudo. Logo, se você vier, podemos dar-lhe os pormenores de como se pode fazer isso. A senhora Jones mudou de assunto e perguntou a Prabhupada como ele se sentia com a acolhida que lhe davam. Ela parecia exacerbada com os devotos que se agruparam por ali para ver e ouvir Srila Prabhupada. Pela graça de Deus, aonde quer que eu vá, eles recepcionam-me dessa maneira, disse Srila Prabhupada. Senhora Jones, o senhor não conhece algo que seja um pouco mais sereno? Sereno? Prabhupada ficou pensando na palavra enquanto todos eles estavam postrados ali, em meio ao aeroporto barulhento e altamente movimentado. É claro que toda nossa propaganda é serena, disse ele. Sim, estamos distribuindo a consciência de Deus. Isso é um movimento mais sereno. O povo tem que aprendê-lo muito bem. Obrigado, disse Senhor Jones. Senhora Jones. Ela já conseguira o suficiente. Mas Prabhupada acrescentou uma última palavra. Minha mensagem é parar o crime de seu país. Ela se propõe a isso. Por acaso a senhora leu o artigo da revista Time, Crime, como pará-lo? Então, caso aceitem meu conselho, pode-se parar isso. O mundo simplesmente está cheio de criminosos, continuou Prabhupada, sentado no assento traseiro do carro enquanto eles dirigiam-se para fora do aeroporto. Crime significa papi, pecaminoso. Para Srila Prabhupada parecia não fazer nenhuma diferença que estivesse sentado num carro com alguns discípulos, ao invés de estar falando com a imprensa. Se vocês quiserem simplesmente reprimi-los, valendo-se da lei, isso não será exitoso. Soltem-nos. Então também devem acompanhá-los. Pessoa alguma deve ficar pensando que basta soltar esses criminosos e, por seu lado, ele continua praticando atividades criminosas. Tais como abrir matadouros, matar o filho no ventre. Ela mesma está sendo criminosa, o Estado inteiro.